Estamos em mais um episódio do Conexão Crefito 4, o podcast que conecta você à sua profissão. E hoje eu estou com uma convidada super especial para falar um tema que a terapia ocupacional quase não tem falado, mas a gente precisa começar a discutir pelo bem das nossas crianças que vão crescer. Muito bem-vinda, doutora Ana Amélia. Vou te apresentar aqui, ela tem um currículo extenso, o mini currículo dela tá gigante. Vou ter que ler. Então, a doutora Ana Amélia Cardoso, ela é terapeuta ocupacional, ela tem mestrado e doutorado em Ciências da Reabilitação pela UFMG, é docente do curso de graduação em terapia ocupacional e da especialização em transtorno do espectro do autista da UFMG e co-coordenadora do PRAIA, que é um programa de atenção interdisciplinar ao autismo e também dos laboratórios IDEA, Investigação e Intervenção no Desenvolvimento na Infância e na Adolescência. Ela também é terapeuta ocupacional e sócia fundadora, proprietária da Clínica Estrada, especialistas em transtornos do desenvolvimento e aprendizagem autista com diagnóstico tardio também, né? A gente vai falar muito disso aqui. Muito bem-vinda e obrigada pelo pelo aceite ao nosso convite de estar aqui hoje. Álida, eu que agradeço esse convite para a gente estar aqui conversando um pouquinho, né, sobre esse tema que ainda, como você disse, ainda é tão pouco falado na terapia ocupacional, mas que a gente precisa conversar um pouquinho mais, né, sobre os autistas aí na adolescência e na vida adulta, porque o autismo não acaba quando a criança faz 12 anos. Exatamente. E aí, quando a gente foi pensar nesse convite de você estar aqui participando, você já palestrou várias vezes para o Crefito, né, em evidências, em outros momentos, sempre puxando para a infância, né, que é seu tema de expertise, que é que você tem falado, e dá aulas também, e atende. Mas a gente está em outro momento, eu acredito, pós tantos diagnósticos, né? E aí a minha primeira pergunta para você seria sobre quais são os principais desafios que você enfrenta hoje ao se deparar com adolescentes e nessa transição também, pensando na vida adulta, especialmente no que vai dizer respeito para eles na autonomia e na inclusão social. Então, quando a gente pensa, né, no atendimento aos autistas, e como você mesma disse, a minha trajetória é muito na infância mesmo, a vida toda eu trabalhei com crianças, mas eu vim percebendo que as crianças que eu acompanhava ou no laboratório de integração sensorial da UFMG ou na minha clínica, elas vão crescendo e muitas precisam ainda de serviços de terapia ocupacional. Algumas recebem alta na infância e quando chegam na adolescência, por exemplo, surgem novas demandas, né? Vêm as próprias demandas da adolescência, das mudanças corporais que vão precisar, às vezes, de intervenção relacionada, né, às atividades de vida diária, principalmente, às atividades instrumentais de vida diária, porque o adolescente ele já não quer mais ficar debaixo da asa da mãe, e sendo autista ou não, essa criança vai buscar o mundo, né, esse adolescente vai buscar o mundo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que estruturar aqui no Brasil, principalmente, porque quando a gente vai procurar uma clínica, a grande maioria tem limite de faixa etária. Né? Então, eu só atendo autista até 6 anos, eu só atendo autista até 12 anos. E essas pessoas vão ficando desamparadas e são pessoas que precisam ainda da intervenção da TO. Então, eu saí da minha zona de conforto quando eu montei, né, a minha clínica lá, a Estrada, porque eu me propus a estudar e aprender para trabalhar com adolescentes e com adultos, porque essas pessoas continuam existindo, as demandas, né, continuam aparecendo, mesmo depois que a infância, muitos recebem alta ali, tá independente, já toma banho, já tá bem na escola, faz as AVDs todas, recebe alta na infância. Quando faz ali 14, 15 anos, aparece um monte de coisa nova. Então, a gente precisa pensar nessas novas demandas e pensar e estruturar estratégias para a gente conseguir atender essas pessoas ao longo de toda a vida, não só na infância. A gente já está com uma dificuldade muito grande de encontrar terapeutas ocupacionais, somos poucos. Temos trabalhado aí para abertura de novos cursos. Em Minas Gerais, a gente conseguiu, do final do ano passado para esse, abrir 6 universidades presenciais. Que legal. Mas a demanda continua crescente para a infância e agora a gente falando, né, da adolescência e da vida adulta, falta muito mais.
Exatamente. Falta muito mais. E aí, eu acho que quem se prepara primeiro para esse mercado de adolescentes e adultos vai sair na frente. Porque não só pela questão das crianças estarem crescendo, se tornarem adolescentes, mas pelo boom de diagnósticos tardios, Sim. né? Que a gente ainda vai falar mais sobre isso. Uhum. Mas eu queria agora da gente entrar um pouco mais específico na terapia ocupacional. Para quem está nos assistindo, que é terapeuta ocupacional, que é estudante, como que a nossa profissão, então, pode ajudar pensando na melhoria da qualidade de vida e na independência desses adolescentes e desses adultos? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente lembrar que que a terapia ocupacional não se resume à terapia de integração sensorial no autismo. As questões de disfunção de integração sensorial impactam profundamente, sim, na vida, tanto do adulto quanto do adolescente. A gente pode propor, sim, acomodações sensoriais. A gente não tem muita pesquisa ainda falando da terapia de integração sensorial, mas as acomodações sensoriais, né, o uso de um fone de ouvido, a adaptação do ambiente para menos barulho, menos iluminação, essas acomodações a gente pode fazer ao longo da vida, mas a gente pode também preparar o contexto dessa pessoa. Então, assim, intervenções ambientais são muito importantes. Eu tenho feito com alguns pacientes adultos orientações mesmo em relação ao ambiente de trabalho, né? Se vai dar uma ordem para o fulano, fala direto, fala assim, olha, faça isso até tal dia, por favor. É diferente da comunicação do neurotípico, que é assim, seria interessante se você fizesse... Seria interessante para o autista, não significa nada. Não tem interesse nenhum, né? Exato, ele não significa nada. Se você quer que ele faça a tarefa X, fale com ele com uma linguagem direta, uma linguagem objetiva. Fale o que você realmente precisa que ele faça. Então, pequenas adaptações, né, que a gente vê quando a gente fala de acessibilidade, eu até escrevi sobre isso recentemente no meu Instagram. A acessibilidade atitudinal, porque uma paciente minha mesmo falou, olha, arrumar um fone, colocar aquelas divisórias para eu não ficar percebendo a movimentação do meu colega que me incomoda, aquelas divisórias dentre as mesas, isso é simples de fazer. O difícil é a acessibilidade atitudinal, é as pessoas que convivem com esse autista, seja criança, seja adulto, seja adolescente, adaptarem a maneira de conversar com ele, adaptarem a maneira, as expectativas que tem em relação a ele, que não adianta você esperar que ele se comporte como um neurotípico, porque ele não é um neurotípico. A gente já começou a entrar na minha terceira pergunta. Desculpa! Não, imagina, que eu já ia perguntar mesmo quais estratégias que você considera mais eficaz para apoiar a inserção e a permanência dessa pessoa no mercado de trabalho, que é isso que você está falando. E à medida que você foi falando, eu pensei, cara, por que a gente não tem uma consultoria para empresas para fornecer essas informações? Que às vezes não acontece, não porque não querem, mas realmente não sabem como lidar. E é tão importante porque com mais diagnósticos, se a gente tivesse acesso à informação, não só na busca espontânea, eu vou buscar saber como que eu posso ajudar essa pessoa que eu contratei, mas se a gente tivesse um serviço sendo oferecido para isso, porque eu desconheço, se existe, se tivesse, você me conta. Não conheço também. Aí, gente, mais mercado de trabalho, adoro empreendedorismo na minha veia, amo. Pra gente falar disso, né, de como dar essa consultoria para empresas para receber essas pessoas. E aí você já começou falando da questão da atitude, questões ambientais, mas tem mais estratégia? Então, eu acho que as principais começam por aí, assim, e a ambiental, ela parece uma coisa, a gente conversando parece uma coisa simples de fazer, mas ela é a mais difícil de ser alcançada. Porque, pelo que eu tenho visto, eu tenho 5 pacientes adultos atualmente, e todos eles, por mais que tenha, eu não faço uma consultoria para a empresa como um todo, eu faço orientações pontuais relacionadas àquele paciente específico. Mas a maior dificuldade que a gente tem é dessa mudança de postura dos gestores e da empresa como um todo. Recentemente, uma paciente, inclusive, foi demitida e a justificativa é dificuldade de comunicação. Eu falei, então ela está sendo punida por ser quem ela é. Exato. Porque dificuldade de comunicação é o primeiro critério para diagnóstico de autismo. A partir do momento que você demite uma pessoa autista por dificuldade de comunicação, você está demitindo a pessoa por ser quem ela é.
Acho que isso envolve também o compliance da empresa, mexe em algumas estruturas e raízes que alguns locais não estão preparados para essa conversa, né? Mas, em contrapartida, apesar dessa dificuldade comportamental, uma rigidez cognitiva, uma dificuldade de flexibilidade cognitiva que a pessoa autista tem, é dela, Uhum. nós estamos falando de pessoas que também têm um perfil de inteligência e de comprometimento acima da média, que poderiam trazer muitos benefícios para essa empresa se ela soubesse como lidar, né, com a chegada desse novo profissional. Então, vamos pensar nessa consultoria, Ana Amélia? Uai. Né? Uma possibilidade, eu acho que a sociedade ganharia muito. Sim. Né? A professora Fabiana Caetano, né, lá da UFTM, ela estava fazendo uma pesquisa, eu não sei como que está o andamento da pesquisa hoje, mas ela tinha pegado a estrutura da CIF e estava tentando mapear os facilitadores e barreiras, os principais facilitadores e barreiras encontrados por pessoas autistas no mercado de trabalho. Mas a gente percebe muito isso do que eu estou relatando aqui, assim, né? O mapa não estava pronto, mas é isso, é essa dificuldade de entender a deficiência que é considerada uma deficiência invisível. Porque quem olha para o autista e vê uma pessoa que aparentemente é, entre aspas, eu odeio essa palavra, normal. Exato. Mas daí, a reconhecer as dificuldades, é mais fácil chamar a pessoa de chata, de difícil de lidar, enfim. Né? Exatamente. E por falar nisso, por falar em adultos, o que essas pessoas enfrentam, né, no dia a dia, porque elas não... É uma questão silenciosa, né? Ninguém vai olhar e falar, nossa, você tem cara de autista. Então, a gente tem muitos adultos que são diagnosticados tardiamente. Você mesmo tem falado abertamente do seu próprio diagnóstico já há algum tempo, o que eu acho sensacional, porque aproxima as pessoas. Nossa, eu conheço a Ana Amélia, né? Nunca imaginei que ela tinha um diagnóstico. E aí, quais impactos que esse diagnóstico tardio pode trazer também? Agora eu vou puxar para a saúde mental, tá? E para a trajetória, visto que você viveu isso, como que você acha que isso bateu em você e normalmente as pessoas sentem? Então, num primeiro momento, eu acho que pelo capacitismo que está introjetado em nós, assim, de certa forma eu já esperava o diagnóstico e foi, no primeiro momento, uma mistura de alívio com dúvida, porque por causa do capacitismo, a gente para e fala assim, mas como assim? Eu tenho doutorado e eu sou uma pessoa com deficiência, né? Então, assim, eu passei por uns dias com essa dúvida, pensando, mas como que eu cheguei até aqui? E depois eu fui ver que algumas características do TEA me ajudaram a chegar até aqui. Como você disse, né, essa questão da rigidez cognitiva, ela é muito ruim em alguns aspectos, mas para outros ela era muito boa, porque é tipo, se eu comecei, eu vou terminar e eu vou fazer do jeito X e tem que ser assim bem feito. Mas eu falo isso das pessoas que não são neurotípicas, né? As que são neurotípicas, essa faca tem 2 gumes. Como não tudo na vida. Não é só ruim, né? Então, assim, no primeiro momento teve essa ansiedade, essa dúvida, né? Do tipo, mas como assim? Será que é isso mesmo? Mas depois, eu começava a lembrar e pensar em coisas da minha infância, da minha adolescência e até da minha vida adulta, que eu parava e falava, isso explica tanta coisa. Né? Esse diagnóstico, né? Todas aquelas esquisitices ao longo da vida, eu costumo brincar que todas as minhas esquisitices ganharam nome e sobrenome, transtorno do espectro do autismo. Porque eu era essa pessoa que tinha fama de ser difícil de lidar, de ser uma pessoa cheia de mania, de ser até arrogante algumas vezes, as pessoas diziam que eu era arrogante. Então, assim, foi bom para eu ressignificar muitas experiências, e, ao mesmo tempo, para eu aprender com muita terapia, lógico, hoje em dia eu faço terapia cognitivo-comportamental, que é o que tem evidência científica para TEA, né? E com muita terapia, consegui enxergar, olha, o que eu preciso flexibilizar, o que eu não preciso, o que eu posso aproveitar de característica do autismo que é positivo na minha rotina e o que eu preciso tentar mudar, porque nem tudo precisa ser mudado. Sim.
E é Concordo isso que a plenamente. gente precisa enxergar quando a gente fala do TEA. Nem todas as características do TEA são prejudiciais. E cada pessoa vai ter que aproveitar o que tem de bom dentro do repertório dela. Exatamente. Eu não falo tão abertamente quanto você, mas eu também recebi um diagnóstico tardio de TDAH, Aham. né? E é exatamente o que você falou. Quando eu recebi esse diagnóstico, primeiro você fica assim, mas poxa, eu tenho um mestrado, eu Aham. formei, e tá, deu certo, eu consegui, mas foi com muito custo. Não de nota, eu sempre tirei notas altas, mas um muito custo social. Uhum. Um muito custo de situações que eu fiquei sem entender e que depois fez sentido. Situações em que eu achava que aquilo era da minha personalidade, mas não era, né? Então, dá alívio. E aí, na realidade, eu lembro que na época eu usei muito essa expressão, eu me perdoei por muita coisa. E esse Exatamente. perdoar é muito bom. Não é para se vitimizar e não é para falar, não, eu tenho TDAH, então isso. Não. Aham. Mas agora eu me entendo e eu sei que neste ponto de partida eu tenho onde melhorar. Ou por medicação, ou por comportamento. Eu já fiz terapia, e isso sempre gostei da terapia cognitivo-comportamental, sempre foi a que fez mais efeito. Mas teve épocas em que eu estava em uma escala do TDAH em que eu achava que eu estava com depressão ou Uhum. ansiedade e não era nada disso. É porque eu estava num grau ali que eu precisava de melhorar uma questão de comportamento. E eu estive com profissionais que não conseguiram enxergar. E a Uhum. gente tem falado mais disso também. Então, acho que é muito importante a gente começar a falar desse diagnóstico tardio e ajudar as pessoas, né? Sim, e aí por causa disso eu falo abertamente assim, eu conheço pelo menos 10 pessoas que já chegaram, essas as que falaram abertamente comigo, que falaram comigo, ó, a partir do que você posta no Instagram, ou a partir daquela conversa que a gente teve um dia, eu tomei coragem e procurei uma avaliação para mim. Então, eu acho que falar sobre isso, falar sobre o diagnóstico tardio, falar sobre as limitações e sobre as potências do TEA, ajudam as pessoas, e fazer isso ajuda as pessoas a procurarem, né, o próprio caminho também e a se reencontrarem. E eu acho que, no meu caso, o diagnóstico, além de ter feito nessa essa questão de eu me perdoar por várias coisas, me deu uma coragem. É um negócio assim, hoje, para lutar não só por mim, mas por outras pessoas. Então, assim, por exemplo, a UFMG negou o meu diagnóstico de TEA, o DAST, o Serviço de Saúde do Trabalhador. E tem gente que me pergunta por que eu entrei na justiça para reconhecer, porque, assim, do ponto de vista prático, vai fazer pouca diferença na minha vida dentro da universidade. Uhum. A deficiência leve é 1 ano a menos de trabalho para aposentadoria, por exemplo. Então, assim, do ponto de vista prático, não é nada grandioso. Mas, quando eu faço isso, e posto e divulgo, eu estou mostrando às pessoas, ó, vale a pena você correr atrás do que é seu direito. Vale a pena você correr atrás de quem você é. Então, Isso faz um pouco parte do seu diagnóstico, TEA, porque o TEA tem esse senso de justiça. sim, sim, desde Né? pequenininha eu sempre... Gente, eu nem sei se cabe aqui, mas eu lembro que a minha mãe falava assim... Se, por exemplo, se a sua irmã brigar na rua, não interessa o motivo da briga, você vai ficar do lado da sua irmã. Eu parava e olhava e falava assim, gente, como assim? Não, eu tenho que ficar do lado de quem tá certo. Não existe Não interessa isso. se ela é minha irmã, eu tenho que ficar do lado de quem tá Exatamente. A certo. gente lê muito sobre essa questão desse senso de justiça e tá certo. Eu sou assim também. E acho que a gente combinou de ir conversando, e aí foi no fluxo das perguntas. A gente já começou a falar as respostas da minha última pergunta, que seria dessa questão de como a gente desconstruir os mitos, sabe? E preconceitos sobre o autismo, tanto na vida adulta quanto para os adolescentes, porque eu sei que eles sofrem muito, e é aí que começa esse sofrimento, que a gente vai anos depois poder se perdoar, né? Sim. E a gente transformar essa sociedade que é muito capacitista numa sociedade mais acolhedora, mais informada. E aí perpassa por isso que você está me falando. A sua voz importa. E aí como que a gente tem voz? Nas redes sociais hoje. Porque antigamente, quando a gente não tinha Instagram, não tinha essas redes sociais,
o que eu falava contaminava para o bem ou para o mal quem estava ali ao meu redor. Que seja 5, 10 pessoas do trabalho, as pessoas da minha família, os meus amigos. Hoje, eu consigo atingir pessoas que estejam na minha mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país ou no mundo inteiro. Depende, não depende mais de território. E faz diferença quando você posta a sua vivência, as suas brigas, né? Mostrar para as pessoas que você, mesmo tendo este diagnóstico, você tem doutorado, você tem uma empresa, você busca crescer o tempo inteiro. E se você pode, o outro também pode, né? Mas será que há algo mais que a gente pode fazer? Eu acho que tem. Eu acho que a gente pode correr um pouco mais atrás de políticas públicas. Isso. E eu tenho feito isso também, mas correndo por outro, né? Como boa mineira, comendo pelas beiradas. Porque a gente... e esse é um dos motivos de eu não ter saído de vez da universidade. Por quê? Porque fazendo pesquisa junto com o Praia, com a Malu, né? Que é professora do Departamento de Psicologia e minha parceira, né? Coordena o Praia junto comigo. A gente... Com as pesquisas, a gente aponta dados importantes para a prefeitura, para o estado, para a gente tentar correr atrás dessas políticas públicas com dados, né? Porque eu acho que o principal papel da pesquisa científica é esse, é promover mudança. Não adianta fazer pesquisa que é uma pesquisa para guardar no fundo da gaveta, né? Elas têm que ser pesquisas que provoquem mudanças na sociedade. Recentemente, um TCC de graduação de uma aluna minha foi sobre as vivências, a gente fez um estudo qualitativo, sobre as vivências dos estudantes universitários da UFMG, os estudantes autistas. E, a partir das entrevistas, a gente fez um relatório para mandar para a universidade. Olha aqui o que os alunos autistas estão enfrentando dentro do campus, dentro dos diferentes cursos, né? Porque aí tinha alunos autistas de várias áreas, foram 18 ou 19, se não me engano. E aí, que tipo de ação que precisa ser feito para mudar essa realidade desses alunos? Então, a pesquisa, nesse caso, né? A gente tem usado os dados, as informações, para correr atrás de mudar a realidade dessas pessoas com políticas eficazes. Perfeito, maravilhoso. Eu sei que está uma delícia o nosso bate-papo, mas já estamos chegando ao fim. Queria mais uma vez te agradecer, né, pela presença aqui e te convidar a assistir todos os nossos episódios no TV Crefito 4, no YouTube, porque o Conexão Crefito 4 é o podcast que conecta você à sua profissão. Até o nosso próximo episódio.